Beleza, pessoal, começando mais um Mix Podcast. Hoje a gente tem um convidado ilustre, mas antes eu cumprimentar aqui o meu companheiro de bancada, Max Pontes. Boa tarde. Boa tarde, Lindenberg. Como você falou, né? Hoje nós temos um convidado especial, natural de Itapajé. Ele que é vereador da nossa cidade, né? Também pré-candidato a deputado estadual e policial militar da reserva. Justamente, é um homem Vamos já falar vitorioso. quem é ele, é isso? A gente vai falar muito dele hoje, né? A gente vai ter Vai um podcast todo dedicado. A gente vai ouvir como é que foi a infância dele, como é que foi a história dele dentro da Polícia Militar, porque tem alguns fatos bem interessantes que a gente vai abordar na tarde de hoje também. Exatamente. O nosso Mix Podcast de hoje vai ser bem bacana. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, Lindenberg. Beleza, a Realize Imóvel, você que está pensando em comprar ou alugar um imóvel em Itapajé, conte com quem tem experiência de mercado. A Realize Imóvel é a pioneira em Itapajé e tem toda uma história voltada a aluguel e compra de imóveis. Então, tá precisando comprar um imóvel, procura Realize Imóvel, fica aqui de frente à Caixa Econômica, é só procurar o Jacob Mesquita que ele vai lhe dar as melhores dicas para compra, venda, é todo negócio que envolve o seu imóvel. E também a Realiza Multimix, é a nossa parceira. Realiza Multimix oferece uma variedade de eletroeletrônicos com preço muito bacana, super acessível, periféricos de computador, tudo aqueles acessórios em procura que aqui tem também para você. E a Realiza Multimix fica localizada em contracapas para celular, películas, carregadores e muito mais. É na Rua Fausto Pinheiro, 778, centro de Itapajé, em frente à Caixa Econômica. Exatamente. Então vamos para o nosso convidado. Sim. E é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é conhecido popularmente como Douglas Mota, é o vereador da Câmara Municipal, primeiro mandato, 668 votos itapajenses que depositaram a confiança nele para lhes representar na Câmara Municipal e venha a Covir, vale salientar, que é um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal. Dentre os 15 vereadores, ele é um dos que está mais ali apresentando pautas que interessam a população. Isso é um fato que a gente tem que ressaltar. Exatamente. Sargento Douglas, seja bem-vindo aqui ao nosso Mix Podcast. Tudo bem? Eu agradeço, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Lindenberg Melo, meu amigo Max Ponte e a todos que fazem parte do Mix Podcast. Beleza. Douglas, a primeira, quando a gente fala do Sargento Douglas, da Reserva da Polícia Militar, Márcio Douglas Melo Mota, a família Melo e a família Mota no seu nome, são de onde? Aqui de Itapajé mesmo? Olha, a tradição da família Mota, ela tem as suas raízes, né? A gente sabe que tem o Mota de Itajuçuó, que tem o Mota de Irauçuba. A minha fez parte do município de Irauçuba, né? Então a gente carrega o Mota, né, que vem, né, lá de Irauçuba mesmo. Isso, Já o Melo realmente é daqui de Itapajé. Se confunde muito a história do Melo. Tem um pessoal morando em Irauçuba e aqui em Itapajé, mas basicamente a origem é aqui. Nasceu, criou-se aqui. Os Mota é muito forte, né, no município de Irauçuba. Se você for olhar a lista telefônica, né, só tem Mota. É impressionante. Luiz da Mota Melo, primeiro prefeito de Irauçuba. Exatamente. Se o Melo, né? Se o Sargento Douglas tivesse falado que o Melo dele e não Mota, né? Tivesse vindo de Irauçuba, eu diria que é teu parente. Era meu parente. Irauçuba, mas venhamos e convenhamos. É basicamente uma família só que ramificações diferentes. Família Melo lá do Juá, ali Irauçuba, e a família Melo de Itapajé também são meio que primos ali, mais distantes. Exatamente. Show de bola. Sargento Douglas, a gente queria saber mais sobre você, como foi a tua infância, que você é natural de Itapajé, como foi onde você estudou, teus familiares, né? E eu soube, inclusive, que não é só você que é policial militar, né? Tem outros irmãos seus, né? E outros parentes que são militares. Conta pra gente aí um pouco. O meu pai, ele já pertenceu à Marinha do Brasil, né? Ele teve que sair, não aguentou passar tanto tempo fora, né, porque às vezes passava meses, né, dentro de uma embarcação e optou por sair da Marinha, né. Eu acho que por conta disso, né, da questão militar, a gente lá em casa sempre foi, né, optando por essa área. Eu lembro bem que eu já fiz vários concursos, né, na área militar, como aprendiz marinheiro, fuzileiros navais, que inclusive em 2009, né, eu obtive
a pontuação necessária para entrar, passei nos dois, né, tanto para fuzileiro naval como para aprendiz marinheiro, mas graças a Deus, né, a polícia, eu tinha feito o concurso da polícia em 2008, então o governo chamou 2 turmas e eu fiquei para a segunda. Quando eu estava perto de assumir o concurso de fuzileiros navais, porque eu iria optar por ele, né, então a Polícia Militar convocou a segunda turma e eu preferi optar por questões salarial, por morar, né, no Ceará, e se a gente optasse por fazer parte dos fuzileiros navais, teria que ir embora para o Rio de Janeiro. Então, eu optei por ficar no Ceará, na Polícia Militar. E tive o prazer, né, de trabalhar pela primeira vez na polícia aqui na minha cidade natal, no Ronda do Quarteirão, em 2010. Na minha infância, eu sempre estudei em colégio, né, público, sempre estudei no Colégio Monsenhor Catão, desde a alfabetização até terminar o ensino médio, no qual tenho muito orgulho disso. Né? E graças a Deus, assim, foi uma infância muito difícil, né? De dificuldades financeiras, né? A minha mãe sempre fez de tudo, né? Para cuidar da família, para que não deixasse faltar o alimento, pelo menos ali o básico, aquele arroz com feijão e ovo. Mas graças a Deus a gente foi, né? Terminou os estudos, começamos a estudar para concurso, né? E Deus foi abrindo as portas e hoje, graças a Deus, a maioria da parte da minha família, eu tenho uma irmã que é policial militar, tenho um irmão que é inspetor, né, da Polícia Civil e tenho um irmão que é guarda municipal. Então a família é quase que um batalhão que a gente tem na família, né? Fora os cunhados, que também é policial militar, isso. policial civil. Exatamente, E até comentar sobre isso, né? Tem um cunhado, não é isso? Que é civil. Tem um cunhado que é escrivão e tem um cunhado que é policial militar. Policial militar, pronto. Exatamente. Mas, Douglas, a gente, já desde o início, a gente queria saber de ti aí, porque eu te conheci, né, de muito tempo, claro, e apesar da gente não ter assim, esse contato, né, na nossa infância, mas eu te conhecia já, teus irmãos, inclusive, e eu lembro que você tinha um cabelo grande. Era. É isso mesmo? A gente teve, e eu lembro bem, quem cortou meu cabelo foi até os meninos da Guarda Municipal. Em 2009, né, eu trabalhei um ano no setor administrativo da Guarda Municipal e do Trânsito, né, em Itapajé, e foi lá que cortaram meu cabelo quando eu passei, né, para o concurso da polícia. Aí me amarraram lá e fizeram essa comigo. O pessoal dizia que você era muito vaidoso com esse cabelo, muito vaidoso. Eu tinha muito ciúme do meu E cabelo. imagina aí a sensação. Infelizmente, a gente teve que abrir mão do cabelo para conseguir a estabilidade financeira. Né? Que eu acho que é muito mais prazeroso, né, Douglas? Muito mais. Às vezes eu tenho vontade de voltar com o cabelo grande, mas eu vejo que dá muito trabalho. Não bate com a identidade mais, né? Tudo estranharia. O pessoal, do nada, o Douglas de cabelo grande, o pessoal estranharia na hora. Com certeza. Exatamente. Douglas, em relação aos concursos, você falava que sempre foi de escola pública. Queria que você passasse essa expertise para o povo de Itapajé. Quem tem interesse de passar em concurso, de ir para a Polícia Militar, qual é o segredo? Qual foi o teu segredo para poder passar? Eu acho que, falando de mim mesmo, foi a dedicação, né? Foi abdicar de muitas coisas, né? Às vezes de ir para uma festa, às vezes, né, de sair com os amigos. Então a gente teve que abdicar de muitas coisas para poder focar no estudo. E como eu falei, a nossa infância e adolescência ela não foi muito fácil. Eu me lembro muito bem que na época a gente não tinha sequer condição de comprar uma apostila, né? A minha família não tinha condição de comprar apostila. Eu sempre fui um garoto que eu tive vontade de ter uma bicicleta e nunca tive, né? Porque a família, infelizmente, só tinha condição, né, de proporcionar o básico ali, né? O arroz com feijão, e às vezes até faltava a mistura, mas graças a Deus, né, com muito esforço da minha mãe, eu sempre coloco isso para que todos saibam. Minha mãe vende bordado, né, Marcos? Como você trabalhou ali no Jaro, você sempre via ela lá comprando aquele linhozinho, tecido, né, o tubo de linha para poder confeccionar os bordados. E a minha mãe sempre que ia para Fortaleza na sexta, ela trazia um jornalzinho que se chamava Folha Dirigida. Na época não tinha muita questão de internet, então ela comprava um jornal, né, pagava ali R$ 3,50 mais ou menos um jornal e trazia, que tinha todos os concursos que estavam abertos, né, no Brasil inteiro. Então a gente ia olhando ali, às vezes abria de aprendiz marinheiro, às vezes aprendia de fuzileiro navais, às vezes a gente via que ia abrir para a Polícia Militar de tal estado, às vezes Pernambuco.
né? Então, a gente foi criando gosto, né? A gente viu que realmente era só através dos estudos, né, de um concurso público que a gente Tinha uma ascensão, poderia, né? Uma ascensão. né, que a gente poderia sair daquela situação que a gente se encontrava, né, na nossa casa. Então, a minha mãe, graças a Deus, ela investiu nisso. Sempre que a gente precisava de pagar um concurso, também fiz o concurso da SpaceX na época, né, mas a gente não teve o dinheiro para poder viajar para fazer a prova. Mas sempre que tinha oportunidade da gente estar fazendo um concurso público, a gente fazia, né? E graças a Deus, Deus abençoou nos últimos 3 que eu fiz, né? Que foi aprendiz marinheiro, fuzileiro navais, que eram concursos federais, né? E para a Polícia Militar. Então, assim, eu vejo muito a questão, hoje tem uma facilidade, porém, tem que ter recursos, né? Para você poder comprar uma videoaula, para você comprar uma apostila boa. Também tem a Né? questão da concorrência, né, Né? Douglas? E tudo isso abre a questão da concorrência, né? E hoje o mercado realmente é muito disputado. Na minha época, salvo engano, foram 70 mil pessoas que se inscreveram no concurso da polícia, né? Para tirar ali 2.000, 2.500 vagas, né? Então, mesmo assim, a concorrência ainda era muito alta e os recursos eram poucos na época. Eu acredito que para todos, né? Então, hoje tem cursinho preparatório em Fortaleza, tem os melhores do Brasil em Fortaleza. A gente tem muita empresa, né, focada na confecção de apostilas, de exercícios. Né? Então, assim, se você não tem dinheiro, eu sempre digo, eu sempre estudei com livro velho. Né? Às vezes, lá em casa tinha um livro velho, eu não tinha apostila. Né? Lá em casa tinha 2 gramáticas, eu estudava pelas 2 gramáticas. Às vezes era até rasgada, mas eu estudava pelas 2 gramáticas. Eu pegava ali 2 livros de matemática, às vezes um livro de matemática eu não compreendia aquele exercício, mas quando eu ia para o outro mostrava de uma maneira mais fácil de se resolver aquelas questões. Então, eu fui estudando dessa maneira. Às vezes eu me encontrava com 2 colegas da Guarda Municipal que também estavam fazendo o concurso da polícia, e a gente se encontrava, passava 2, 3 horas ali estudando, né, trocando experiências e, graças a Deus, deu certo a gente passar na 2ª turma da polícia. Legal, interessante. Acho que, como você disse, era muito concorrida e as dificuldades estavam também para todo mundo, não era fácil para ninguém. Exatamente. Mas assim, ainda falando aí um pouco da infância do Sargento Douglas, Sargento, você tem um parentesco no Camará, não é isso? Camará, Olho d'Água? No Olho d'Água. No Olho d'Água, né? Tem familiares lá. Tem familiares. O O meu avô, né, o seu Alberto Coelho, ele era proprietário ali daqueles terrenos todos ali no sítio Olho d'Água. Né? Ele era dono de uma sorveteria ali no centro de Itapajé. Olho d'Água. Isso. Pronto, Olho d'Água. Pronto, tá jóia. Sargento, você falou que você passou num concurso da polícia em 2010, não é isso? Isso, o concurso foi em 2008, só, né, que o governo chamou a 2ª turma somente em 2010. Em 2010. Aí você já entrou já no Ronda do Quarteirão, é isso? Isso, a gente passou 6 meses, né, do curso de formação. Isso. E logo após nos deram as opções de cidades que a gente poderia trabalhar. Então eu optei, lógico, né, por trabalhar primeiramente na minha cidade. Ah, tá. Mas assim, a gente vê que o Ronda do Quarteirão foi um projeto que não deu certo. É isso? Assim, bem no início, né, na verdade, o Ronda, se fosse para o Ronda fazer aquilo que o governo queria, aí que não teria dado certo mesmo. Graças a Deus que tinha policiais que realmente trabalhavam como policiais, né? Mesmo estando vestido com a farda do Ronda do Quarteirão. Porque a ideia do Ronda do Quarteirão era uma polícia comunitária, né? Que conversava com o povo, né? Que procurava. A gente, inclusive, era obrigado a fazer 5 visitas. Obrigatoriamente a gente tinha que colocar no computador da viatura lá que a gente fez a visita a fulano, a Beltrano, né? Então tinha todo essa maneira de policiamento. Assim, hoje se você for ver, né, a maioria dos policiais que fazem parte mesmo do próprio raio, eles já vestiram a farda do Ronda do Quarteirão. Né? Então, assim, não é bem a questão da farda, mas sim do policial. O policial quer vestir a farda e quer combater a criminalidade. Já o Ronda do Quarteirão, geralmente o modelo de policiamento não era para o combate mesmo, né, das facções, do combate à criminalidade,
Tanto é que muitas das vezes, né, eu trabalhando no Honda lá de Sobral, quando tinha uma ocorrência maior, né, de maior proporção, às vezes a gente não tinha nem autorização para ir. Né? Tratavam os policiais do Honda como se não fossem policiais. Entendi. E o interessante, Douglas, é que hoje até a Guarda Municipal já tem a possibilidade de atuar em alguns crimes e dar um suporte, de certa Isso, forma, à Polícia Militar. hoje é polícia municipal. Polícia municipal, Né? né? Sim. Hoje é polícia municipal, tem um poder de polícia, pode andar armado. Então, e trazendo aqui para o município é algo até que eu sonho aqui para o município de Itapajé. Né? Uma guarda municipal treinada, equipada, com uma viatura que dê condições desses policiamentos, auxiliar a polícia no trabalho ostensivo. Né? Já passou do tempo que a Guarda Municipal só ficava cuidando em patrimônio público. Né? A Guarda Municipal tem um papel muito importante hoje na sociedade. Hoje a gente vê a Guarda de Irauçuba combatendo diretamente o crime, recuperando moto roubada, prendendo estuprador. A gente vê tudo isso acontecendo em Irauçuba, mas por quê? Porque lá estão dando a condição de trabalho para esses guardas municipais. Inclusive lá inauguraram há pouco tempo um centro de operações, né, para a Guarda Municipal, onde eles têm um centro de vídeo monitoramento e tem a estrutura toda para que os guardas possam atuar. Isso é importante. Né? Aqui em Itapajé a gente tem muito a questão do roubo de motocicletas. Sim, Né? sim. Se a gente criasse um modelo de patrulha rural, como Irauçuba criou, né, para que esses policiais possam dar um suporte à polícia nas zonas rurais, né, eu acredito que com certeza diminuiria o índice de roubo de motos. Né? Mas para isso tem que ter viaturas, tem que ter equipamentos. Tem uma característica desse roubo de moto aqui em Itapajé justamente nas zonas rurais. Geralmente não acontece na sede. É porque sabem que a maioria do policiamento se concentra na sede da cidade. Exatamente. Aqui os nossos distritos são totalmente descobertos por policiamento. Hoje a gente só tem uma viatura do POG dentro da cidade. Daí às vezes um comandante do raio novo que chega em Itapajé, às vezes proíbe dos meninos do raio de irem para a zona rural, né? Querem manter eles dentro da sede da cidade. Então, tudo isso, o crime sabe de tudo. Né? O crime sabe a hora que o policial militar recolhe de serviço, na hora que ele chega de serviço, na hora que ele vai almoçar, na hora que vai merendar. O crime sabe tudo. O crime ele se adapta à rotina do policial militar. Não é a questão que o raio, a gente vê, o raio, ele quando chegou era isso, agora relaxou. Não é isso. É o crime que está se adaptando à rotina da polícia. Isso, faz sentido. Faz todo sentido. O Lindenberg, eu queria, ainda falando sobre a questão da Guarda Municipal, Sargento Douglas, você como vereador, como você vê, a gente percebe que a Guarda Municipal, o efetivo, para começar, pelo efetivo, né, está bem reduzido, né? E as condições de trabalho, aparentemente eu vejo, não são essas coisas também, né? Mas assim, você como vereador, você tem alguma proposta assim, para dar até mesmo em relação a concurso público, além da logística em si, da Guarda Municipal? Recentemente, nós conseguimos, junto ao deputado federal Capitão Wagner, a doação de 2 viaturas da PRF. 2 viaturas da PRF que estavam paradas no pátio, a PRF doou para uso exclusivo da nossa Guarda Municipal aqui em Itapajé. Para quê? Para combater o crime. Não é para perseguir cidadão, não é para perseguir comerciante, é para combater o crime. As viaturas até hoje estão paradas lá no pátio da Secretaria de Infraestrutura, ainda com os adesivos da PRF. Sério? E com os pneus vazios. No mínimo, já era para ter sido adesivada as viaturas com os adesivos da Guarda Municipal e já era para estar operando. Porém, o problema, a gente também não tem efetivo. Né? De 20 guardas, o último concurso, o único e último concurso foi em 2000, no ano 2000. Daí já tem o quê? 22 anos que não tem um concurso na Guarda Municipal. E dos 20 guardas municipais da época concursados, hoje só restam 8. Né? Então é impossível fazer uma escala de serviço com 8 guardas municipais. Então, o primeiro passo, fazer um concurso público. Depois, treinamento para a Guarda Municipal. Inclusive, eu até me disponho, né, a ajudar a Guarda Municipal em relação a isso, a questão do treinamento. Temos muitas amizades dentro da polícia que podem vir contribuir, né, para que esses guardas municipais saiam preparados, né, capacitados em fazer abordagem a veículos, a motocicletas.
né, capacidade, né, de atirar quando necessário for. Então, tudo isso a gente pode conseguir, mas assim, tem que ter a boa vontade da prefeita, né? Ideias legais a gente tem, só que às vezes não passa dali. A gente expõe, mas as ideias não são absorvidas pela gestão. Então, a gente precisa de apoio, né, da prefeita em relação a isso. Faz sentido. Compreensivo total. Douglas, dentro da estrutura da Polícia Militar, quando você entrou, operou, e aí você galgou posições dentro da Polícia Militar, foi para o COTAR, que é o Comando de Operações de Táticas Rurais. Douglas, como é que foi essa experiência dentro desse batalhão de Polícia Especial? Foi uma realização na minha vida, né? Na minha vida profissional. Eu sempre busquei me aperfeiçoar dentro da polícia, sempre busquei fazer cursos, né? E quando eu vi a oportunidade de fazer parte do Comando Tático Rural, que é uma unidade especializada, né, no combate ao novo cangaço, que é aquele estilo, né, de assaltantes de bancos que vêm e tomam a cidade, né, fazem reféns. E isso estava muito em moda no Ceará antes da criação do COTAR. Então, depois que o COTAR foi criado, isso foi diminuindo. Tanto é que hoje, eu acho que já está com quase um ano que não tem um assalto a banco, né, no nosso estado. Frutos, né, do empenho, da atuação, né, do serviço do nosso COTAR. Então, assim, eu sempre busquei me aperfeiçoar. Quando eu vi a oportunidade de fazer parte do COTAR, eu vou para cima. Eu comecei a treinar, comecei a fazer exercícios físicos mais intensos, né, para me preparar para o TAF do COTAR. Então, passei, fiz o curso. O TAF do COTAR é o treino preparatório? O TAF ele é classificatório, né? Tem as pontuações, aí você vai nadar, você vai correr em tantos minutos, né? E se você correr um exemplo, 12 quilômetros em 15 minutos, é tal pontuação. Se você correr em 13, já aumenta a sua pontuação. Então, aí na época tinha 50 vagas, né, para quase 300 alunos, e a gente ficou, né, lá numa posição confortável. E graças a Deus passei, né, fiz o curso, né, do COTAR, que é um curso que tem a questão da sobrevivência, né? Tanto é que o Marcos estava me contando, né, em relação à minha mãe. Posso falar agora? Posso falar? Pode. Eu estava falando com o sargento Douglas agora há pouco, em relação. Porque, como ele falou, né? Eu trabalhava numa empresa, né, de linhos, tecido, enfim. E aí a dona Saleste, também, como bordadeira, ela chegou um certo dia na loja, apressadíssima. Dona Salete, o que está acontecendo? Não, me dá aqui logo uma linha e tal. Um tecido que eu estou precisando sair urgentemente para fazer a ligação e tal. Mas sim, mas o que aconteceu? Ela foi me contar, né? O sargento Douglas estava no TAF, não é isso? Ela estava no curso, Estava no curso, né? Estava no curso. E aí eles saíram, né, para fazer um treinamento e vocês passaram um tempão aí sem comunicação. Né, fazer parte do treinamento, acredito eu. E aí, de repente, ela disse, olha, eu soube agora que o Douglas está no treinamento e que uma pessoa lá foi picada por uma cobra e tal. Mas eu vou pedir para o sargento Douglas contar melhor, com mais detalhes para a gente. É super interessante essa história aí. Pronto, apesar de não ser uma situação boa, né, pelo fato da picada da cobra, mas o melhor foi que a pessoa, né, a vítima, né, ele sobreviveu, graças a Deus. Graças a Deus. Especificamente nesse ocorrido, a gente estava iniciando o curso, né? A gente estava indo para uma marcha de 18 quilômetros por dentro do sertão, onde só tinha areia e nada mais, né? Muito seco, não tinha água. E aqueles alunos a gente ia andando até chegar no destino final, que era cruzando o Piauí. A gente estava em Novo Oriente. E na hora que o instrutor deu a liberdade do turno descansar ali 2 minutos, então foi a hora que um colega, né, ele colocou a mão no chão aqui, com a mochila nas costas, para descansar, em cima da mochila. Então foi a hora que ele colocou a mão naquela folhagem seca, né, que tem no sertão, e teve o azar de colocar a mão bem em cima de uma cobra de araraca. Aí já de imediato já levou a picada, mas não sabia, né, ele só sentiu. Quando ele tirou, viu o dedo sangrando, mas deixou correr, né? Não sabia, ele achava que tinha sido um galho que tinha um espinho e tinha furado ele. Só que quando foi mais na frente começou a passar mal, né? Aí foi onde os instrutores detectaram que ali tinha sido uma jararaca por conta
né, eles souberam que era uma jararaca por conta da maneira como ele estava se comportando, né? Porque cada veneno tem a os sintomas, sua, né? você tem um sintoma diferente um do outro. Então, ele já estava ficando vesgo, estava espumando um pouco já pela boca, então os instrutores levaram ele para Novo Oriente e acionaram o Siopaé, e graças a Deus ele sobreviveu. Aí a gente continuou a marcha até chegar no nosso destino final, onde era, né, a fase de sobrevivência do curso, né, onde a gente passou uma semana, né, isolado de tudo, apenas com instruções, né, e tomando só um cantil de água por dia. Era um cantil de água assim, de mais ou menos 1 litro, para passar o dia inteiro para cada aluno. Hein, Douglas, em relação a esse treinamento, essa etapa de sobrevivência, existe essa verdade no que alguns alunos chegam a desistir nesse momento da prova ou não? Todo mundo que entrou conseguiu Não, passar? onde é a marcha em si, é a hora que realmente o turno ele fica mais ou menos 50%, né? Cai 50% e 50% continua. Tanto é que a gente começou com 50 e, salvo engano, terminou quase 30, né, nessa marcha, porque é uma marcha muito longa, você vai levando a mochila nas costas de 18 quilos, né, mais ou menos, aproximadamente, e apenas com um cantil de água, né? Então, e o sol, né, o sol escaldante, e você todo de capacete, mochila, Todo equipado, fuzil, né? Então, realmente, a metade do turno, aproximadamente, isso é todos os turnos, cai, né, nessa marcha, e chegando lá na parte de sobrevivência, infelizmente, alguns também caem devido à questão da sede, aí começa a surtar, começa a desidratar, e às vezes, né, por questão de saúde, não consegue, né, continuar no curso. Mas esse treinamento ele é necessário para que o policial conviva com situações do dia a dia de trabalho, Com né? certeza. É necessário. Estava até conversando com o Max sobre isso. Às vezes a gente questiona, né, rapaz, para que tudo isso? Para quê? Né, quando sair do curso vai querer descontar no povo? Mas não, eu digo por experiência própria. Eu era um Douglas antes de ser do Cotar. Depois que eu fiz parte do Cotar, eu fui um cara altamente, né, mais equilibrado durante as minhas ações na polícia, né? Então a gente passa a ter um controle emocional muito melhor e muito mais forte depois que sai do curso. Interessante, muito Toparia, interessante Lindenberg? mesmo. Hã? Toparia o treinamento? Rapaz, eu corria dentro. É porque eu não tenho mais idade, mas eu ia fazer o curso da Polícia Militar. Não sabe se aguentaria, né? Eu também, né? Mas toparia, É eu toparia, facinho, né? é facinho. Meu Deus. É fácil. Ô, sargento, Às vezes as pessoas. Eu tenho que discordar o de problema você, é viu? comprar o ingresso pro filme errado, né? O negócio Achando que é uma coisa, as pessoas depois, verem. depois chega lá um filme de terror, né? aí sim. Você vê o tamanho do desafio e aí você potencializa para maior. Às vezes é grande, mas dá. Eu mesmo eu sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tão ruim. Mas Lindenberg, olha, e para os nossos internautas, né, que estão aí nos acompanhando, agora falando aqui de um assunto assim, ainda do Cotar, né? Se eu não me engano, foi em 2017, Douglas, a ocorrência lá que você Foi do confronto. sendo confronto. Conta pra gente aí, Douglas. Eu acredito que você já superou, né, esse trauma, né? Acredito que sim. Mas até porque teve muita gente também orando por ti, né? Pedindo a Deus por você, né? Você sabe disso, né? Eu lembro que seu irmão, né? Que na época do nosso pastor Marcelo, né? Homem de Deus, nós oramos muito a igreja por você. E conta pra gente como foi a ocorrência, e como foi. Conta lá nos bastidores lá que você me falou, né? Que você fez como chama lá aquele. Torniquete, né? Torniquete improvisado. Tal. Conta pra gente como foi, Douglas. Nós um dia comum, patrulhando pelas cidades no interior do Ceará, a gente se encontrava em Boa Viagem, né? E foi quando surgiu a informação de um veículo Polo que estava com alguns bandidos dentro, e esses bandidos eles teriam participado, né, de um assalto a um supermercado em Caucaia, né, um supermercado grande. Então eram bandidos realmente, né, periculosos. Então a gente passou a patrulhar, a levantar informações, né, na tentativa de buscar e alcançar o veículo, né, para tentar uma abordagem. Foi quando nós, cruzando a esquina, né, um com o outro, né, ele vinha de uma rua, a viatura vinha de outra e a gente quase que se bateu de frente, né, com o veículo, né, e de imediato eles já iniciaram o tiroteio.
foi quando a gente abriu, né? Cada patrulheiro, né, abriu para um lado, para um flanco, e quando a gente foi atravessar para o outro flanco para tentar um abrigo, né, para iniciar uma troca de tiro, foi onde eu fui alvejado na perna. Então o tiro pegou na minha artéria, né, pegou na parte posterior da coxa e rompeu a minha artéria. E o confronto continuava muito intenso, muito intenso. Eu me lembro até hoje, eu até me arrepio quando eu lembro, né, que mesmo eu no chão, os tiros vinham na minha direção ainda, né, no intuito mesmo como é que se diz, de executar mesmo o policial, né, e os tiros vinham e eu só sentia aquele que o pessoal diz, né, na gíria popular, os besouros passando aqui na minha cabeça, né, só escutava zim, zim, o tiro passando e eu baixo aqui, não tinha para onde correr mais porque estava baleado. E eu me deitei no chão assim de uma maneira que não deixava nem os pés levantados. E tudo isso a gente aprende no curso, né? Todas essas situações a gente aprende no curso. Já que não tinha abrigo, deitou no chão, né? Baixa a cabeça o máximo possível para tentar diminuir, né, a silhueta, para após o confronto a gente tentar levantar. E foi o que eu fiz, né? E quando o tiroteio cessou, né, que os vagabundos já estavam mortos, todos os 3 que participaram do tiroteio, eu levantei, quando eu levantei, né, eu sabia que eu tinha sido alvejado, mas eu não sabia aonde, né, devido àquele sangue quente, e eu só pegava aqui na minha cabeça para ver se não tinha sido na cabeça, né, peguei no meu peitoral, estava de colete, mas vi que não tinha sido. E quando eu levantei a minha perna, aí foi quando eu já vi, né, que tinha acertado a minha artéria, porque o sangue que estava saindo era muito intenso. Ele jorrava mesmo, né, um sangue muito vivo, né, típico de sangue com oxigenação, que é sangue de artéria. Então, eu de imediato, parecia uma torneira, literalmente jorrando mesmo, o sangue da perna jorrando, né, e o tiro pegou na parte de trás e saiu bem próximo da rota do joelho. Então, de imediato, quando eu tentei levantar, eu já percebi que a minha pressão estava baixando e eu estava, né, querendo desmaiar a todo momento. Só que, graças a Deus, Deus ilumina, né, a nossa mente, a gente age de acordo com o que a gente aprendeu durante o curso. Então, eu peguei o meu cinto de nylon, né, que eu estava na cintura, e de imediato eu fiz 2 voltas na minha perna e fechei, né, da maneira de estancar o sangramento que eu estava passando, uma hemorragia muito forte, né, que eu acho que com 1 minuto de hemorragia daquela eu teria perdido todo o sangue, né. Então eu fiz isso e foi a hora que meus colegas vieram, né, me colocaram dentro da viatura e me levaram para o hospital de Boa Viagem. Foi, né, onde se gerou toda aquela polêmica, né, da gente aguardando o apoio, Sim, né, de um helicóptero, né, da polícia para vir nos resgatar, né, e teve toda aquela polêmica, né, mas infelizmente a gente passou 1 hora, né, esperando esse apoio aéreo chegar para nos transportar, porque era um caso realmente que a gente não poderia perder tempo. Né? E quando foi com 1 hora, nós achando que a aeronave já estava chegando, a gente recebeu a notícia de que o helicóptero não viria. Né? Então foi onde realmente aí nesse momento aí bateu um pouco o desespero. Né? A gente perdendo sangue, a perna já estava muito inchada, né? Com tanto sangue dentro, porque o sangue começou a subir para a coxa, né, todo. E a coxa ficou assim 2 vezes maior do que o tamanho normal, de tanto sangue dentro. Né? Então a gente pegou e chamou o médico, ó, a gente vai de ambulância. Né? E a médica, a enfermeira, os enfermeiros lá na época, eu até lembro que eles nem queriam levar a gente, né? Com medo, né, dos bandidos lá de Boa Viagem. Né? Ela não queria levar e a gente, não, você vai levar, a gente está determinando que você leve. Vai ser omissa, aí rolou até um estresse na hora e a gente se dispôs a botar uma viatura para escoltando, né, a ambulância até chegar em Fortaleza. E chegando a notícia que a gente tinha é que chegando em Canidé, a gente teria uma base, né, avançada do SAMU nos esperando, né, com UTI móvel, com médico e todos os profissionais capacitados. Chegando em Canidé, quando chegamos lá, o hospital estava fechado, a ambulância do SAMU não estava aguardando, ninguém do SAMU estava sequer esperando a gente chegar. Eles não tinham sido nem comunicados o caso. Né? Então, a gente novamente outra peleja. Né?
A gente embarcou numa viatura do SAMU que nem unidade avançada era, uma viatura mesmo comum, mas que eles nos levaram até IJF. Então, foi muito tempo perdido, né, o que realmente, infelizmente, né, não deu para salvar o membro, né, porque foi muito tempo que passou sem correr circulação para a perna. Só para você ter ideia, a ocorrência foi mais ou menos meia-noite, né? E quando eu cheguei lá no IJF, era 5h30 da manhã, 5h40, já estava amanhecendo o dia já. Então, e a gente, né, sempre mantendo a tranquilidade, é o que eu falei, né? O curso, ele é importante na vida de um policial porque às vezes o mundo pode estar acabando, mas você mantém ali a sua calma, mantém a tranquilidade para raciocinar. Não adianta a gente se desesperar porque aí você acaba não fazendo nada ou então fazendo uma besteira. Tomando uma decisão errada. Então, eu vim no caminho, a gente veio no caminho, liguei para minha irmã para avisar para minha mãe que eu tinha sido baleado, assim, de uma maneira bem tranquila para que não levasse também um desespero para a família. Dentro desse confronto, além dos elementos que foram alvejados, chegaram a óbito, algum policial foi atingido além de você? Foi, o Cabo Monteiro, também na época ele foi atingido na coxa, mas somente de raspão. Pegou só no músculo, né? E na mesma hora ele continuou andando, né? Sim, sim. Mas ele também foi atingido também, de raspão na coxa. Tava você, ele, tinha mais outro policial? Tinha mais, eram 7 policiais no total, 2 viaturas do Cotar. Ah, certo. Legal. Douglas, depois disso, qual foi a dificuldade que você encarou? Você teve que amputar o membro e com isso há uma série de uma nova vida, né? Um novo momento na vida. Qual foram as dificuldades que vieram logo após isso? Assim, graças a Deus, assim, eu nunca fui de questionar, né, o porquê de tudo isso aconteceu, apesar da gente ser jovem, né, de ter uma vida toda pela frente, de ser um atleta, né, eu sempre gostei de jogar futebol, de nadar, mas eu era muito ativo na polícia, gostava mesmo de ir para cima das ocorrências, mas eu tive que me adaptar, né? É a opção, ou se adapta ou então, né, você se entrega ali. Exatamente. E deixa uma depressão lhe levar. E eu acho que não é isso que a nossa família quer, não é isso que Deus quer na vida da gente, né? Então, graças a Deus, nunca precisei de, pelo menos até agora não, de ajuda psiquiatra, de psicólogo. Graças a Deus encarei numa boa, né, toda essa situação, estou me adaptando, né? Diariamente a gente se adapta, aprende uma coisa diferente, mas a luta maior foi, né, eu passei 50 dias internados só no IJF, né, e quando eu tive alta hospitalar, muito comemorada, a gente, né, até a cidade nos recebeu assim, de uma maneira que jamais eu imaginei, né, uma pessoa ser recebida daquela maneira aqui na cidade. E infelizmente, após 20 dias, né, eu fui diagnosticado com uma bactéria hospitalar, né? Então foi daí para frente que a minha vida realmente eu vi que o meu caso era um pouco sério, né? Nem o tiro quase me leva, mas realmente a bactéria ela foi muito forte mesmo e eu tive que passar mais 4 meses internados, pulando de hospital em hospital, porque infelizmente o Estado, né, não me deu assim um apoio necessário nesse momento que eu tanto precisava. Eu tive que, inclusive, quando eu passei 40 dias internados no HPM, que é o antigo hospital da polícia, né, eu tive que gritar para socorro mesmo. Eu tive que escrever um texto, né, no meu Facebook e dizer que era a minha esposa que tinha feito, para dizer que eu estava morrendo, né, porque o Estado, né, não estava me dando auxílio. Eu estava com uma bactéria que eu já tinha tomado mais de 50 dias de antibiótico e não estava resolvendo. Era caso cirúrgico, né? Então passei 15 dias no hospital São Raimundo, depois mais 50 dias no hospital da polícia, depois mais uma semana no César Carlos e depois mais um mês no Hospital do Coração. Foi só depois do grito que eu dei pedindo por socorro, foi que realmente acordou todo mundo de novo. Aí começou a me ligar coronel, começou a me ligar alguns amigos políticos, né? E graças a Deus, né, uma amiga minha que é médica, que na época era namorada de um colega meu do Cotar, ela trabalhava no hospital de Messejana. E ela me ligou. Na hora que eu postei, 5 minutos depois, ela me ligou. Douglas, eu pensei que tu estava em casa, já estava de boa, era adaptado. Foi que houve. Aí, doutora, eu estou aqui no hospital, abandonado,
né, vendo pessoas morrerem do meu lado e nada, ninguém me chama para nenhum outro local porque aqui não é meu lugar. Aqui eu só estou tomando antibiótico e isso aqui não vai resolver meu problema. Só paliativo. Só paliativo, só para não deixar que a bactéria se espalhe pelo resto do corpo. Né? Então, ela, por conta própria, até hoje eu devo esse favor a ela, né? Salvou a minha vida mesmo. Né? Ela, por conta própria, me chamou, colocou eu dentro de uma ambulância, você vai lá para o Hospital do Coração. E ela comprou uma briga com a própria direção do hospital, né? Mas me puxou, me arrastou lá para dentro. Né? Não é o melhor hospital do mundo, mas era ali que eu tinha uma chance. Então a gente foi. Né? Mas se eu fosse esperar pelo Estado, se eu fosse esperar pela Polícia Militar, infelizmente eu teria morrido. Era só mais um, né, para contar a história depois. A família, né, chorar. Era só mais um dado estatístico para a polícia. Né? Mas graças a Deus apareceram amigos. É por isso que às vezes as pessoas me perguntam: Douglas, por que tu só vive no hospital? Meu irmão, Você vivenciou essa realidade. com certeza. Né? Você vivenciou essa realidade. Essa ruim realidade que nós sabemos. Com certeza. Então você acha, na sua visão, como a gente pode observar, né, eu também te acompanhei, né? Quando fizeram uma vaquinha, Uma cara, corrente forte, viu? um cara, um soldado, um policial militar, né, do Cotar, eu só precisa fazer uma vaquinha para ajudar o homem a conseguir uma prótese. Infelizmente, pessoal, essa é a realidade do Incrível, policial. incrível. A gente não tem apoio nenhum, né? Se não for os amigos, se não for, né, os colegas de farda, Pronto, o policial militar ele está totalmente desamparado. É o policial militar representando o Estado, ali naquele momento que a gente está confrontando com os bandidos. Mas depois que acontece alguma coisa com o policial militar, o Estado recua, o Estado vira as costas para aquele que representa. Eu quero ressaltar, Douglas, assim, porque eu também tenho um familiar militar, né? E eu percebo que os soldados mesmo, né? Os amigos, né? Que trabalham ali junto, são muito unidos. Né? São muito unidos. Graças a Deus, né, Muito nós unidos. somos unidos. É nós por nós mesmos, Isso. às vezes. Né? Agora a questão é já de cima para baixo. Só para você ter ideia, né, eu sempre achei que essa questão de direitos humanos, isso às vezes é exagero da política, né, dos políticos. Só que eu vi de perto a situação. Né, eu vi, quando eu me internei, né, só para começar a história, quando eu me internei ao lado de 2 bandidos. Né, como é que um policial militar, baleado, em confronto, quase morrendo, lhe coloca ali do lado de 2 bandidos, Sério? né, que também tinham trocado tiro com a polícia. E eu vi de perto membros dos direitos humanos indo lá pedindo para o policial militar tirar as algemas daquele bandido que estava algemado na maca. Né, então foi aí que eu... realmente, meu amigo, existe mesmo esses direitos humanos e é desse jeito. Né? E eu nunca recebi, até hoje, nunca recebi o apoio de nenhum, nunca recebi uma visita de nenhum, nunca vi um psicólogo no meu leito perguntar se eu estava precisando de alguma ajuda psicológica, nunca. Né? Então o policial ele é totalmente esquecido. É uma inversão de valores. Tem um Realidade é posicionamento omisso quanto à necessidade daquele momento, daquela ocasião, daquela situação. Havia necessidade de um amparo, mas não houve, foram totalmente Não omissos. houve, né? Não houve e não foi só comigo. Não houve do Estado, mas houve dos amigos. Não, dos amigos sim, Né? com Mas certeza. daquele que deveria, né, realmente dar um suporte. E todos os dias, né, eu nunca vi isso na minha vida. Eram 20, 15 pessoas que iam me visitar por dia, colegas de farda mesmo. Aí eu devo tudo isso a eles, né? O que eu puder fazer hoje, né, para representar, para ajudar, né, para contribuir com a vida deles, eu vou fazer. Porque é uma dívida eterna que eu tenho com a polícia militar, não com a polícia, é com meus colegas que vestem a farda da polícia. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar mais, Douglas, dessa situação. A gente vai falar daqui a pouco também do seu embate para poder chegar até a Câmara Municipal. Como é que foi essa questão da campanha? Porque foi uma campanha... Você dizia que chegou em Itapajé abraçado pela população quando saiu do hospital, quando estava no processo de recuperação. O pessoal, o povo itapajense começou a lhe abraçar naquele momento e a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar dos nossos apoiadores. Você que está pensando em comprar ou alugar um imóvel aqui em Itapajé,
Conte com quem tem experiência de mercado, a Realiza Imob. Tá certo, pode deixar, já que a gente fala também. É isso aí, a Realiza Imob também tem, além de ser a pioneira em imóveis, na venda, na compra e no aluguel de imóveis, também tem caixa aqui. Você pode vir até a Realiza Imóvel fazer todos os procedimentos que você faria lá na Caixa Econômica, você faz aqui. Cartão de crédito, abertura de conta, cartão de crédito, poupança, empréstimos, seguros e muito mais aqui na Realiza Imóvel. Que fica localizada na rua Fausto Pinheiro, número 778, centro de Itapajá, de frente à Caixa Econômica. E também tem a Realiza Multimix, que é onde oferece uma gama, uma variedade de periféricos de computadores e miudezas, variedades em eletroeletrônicos. Vem conferir aqui de frente à Caixa Econômica, tem a Vila Acústica Pub, está conosco também, é nosso parceiro, a gente agradece a parceria, brigadão, é um dos ambientes mais agradáveis de Itapajé, para você que quer curtir aí um fim de noite diferenciado, aquele ambiente totalmente agradável. Daniel na organização, isso aí. Um abraço, Daniel, obrigado por acompanhar a gente, por estar fortalecendo o nosso Mix Podcast. E a Uniaselv também está com a gente, a Uniaselv que tem vários cursos de graduação em licenciatura e bacharelado. Se você quer fazer, se capacitar, virar um profissional na sua área, corre lá para a Uniaselv que ele tem vários cursos para você. Pois é. Então, gente, aqui peço para os nossos internautas aí se inscreverem nos nossos canais, né? Mix Podcast 22 no Instagram, Facebook e YouTube. E dando continuidade aqui, o Lindenberg é o nosso entrevistado de hoje, né? O Sargento Douglas falou um pouco aqui da sua história, aliás, bastante sobre a sua história, né? Como policial. E agora nós vamos conhecer o outro lado do Douglas, né? É o Douglas como político. O Douglas, ele citou há bem pouco que chegou acolhido pela população. Dali para frente, Douglas, como é que tem sido a tua batalha? Como é que tem sido essa vivência? Eu sei que você teve que se adaptar à situação, perdeu uma perna, teve que se adaptar a esse meio e depois veio a política na sua vida. A política, eu vou resumir um pouco, né? Eu nunca pensei na minha vida em ser um político, né? Na verdade, sempre pensei, né, com a minha profissão até o final, até eu me aposentar como policial militar, que era o que eu mais sabia fazer na minha vida, né? Hoje, se me perguntasse, rapaz, tem duas opções, quer voltar para a polícia, né, para você ser o que era antigamente lá na polícia, ou quer continuar na política? Eu voltaria para a polícia, porque é o que eu acho que eu nasci para ser, né? Um policial militar, combater o crime ali diretamente, né? Viajar pelo Ceará, conhecendo as cidades, era o que eu gostava de fazer, né? Mas, infelizmente, né, aconteceu esse ocorrido e a gente vai tendo que se adaptar. Eu passei, mesmo após eu ter perdido a perna, né, eu fiquei no administrativo da polícia, quando eu coloquei a prótese, né, fui me adaptando. E teve um tempo assim que eu meio que cambaleei, eu já estava meio que... Pô, meu irmão, meu administrativo aqui não é comigo, eu vou surtar aqui dentro. Porque a gente era papel, era xerocando isso e aquilo. E eu não me via fazendo aquilo. Eu nunca me vi dentro de um gabinete, no ar-condicionado, né, usando Nunca me vi assim. Eu sempre me vi na rua combatendo crime. E foi quando eu falei para um comandante meu do COTAR na época, que inclusive ele é itapajaense, né? O pai dele mora aqui, mora ali no São Miguel de Baixo. E eu falei para ele, coronel, na época era major, eu vou pedir licença, eu vou surtar se eu continuar aqui dentro, trabalhando no administrativo. Aí, quando deu 2 dias mais ou menos, ele me procurou, foi lá em casa, né, aqui no Conviver, e lançou uma proposta para mim, né? Douglas, tu acha que tu consegue trabalhar no reservado da polícia, na inteligência do COTAR? Aí, porque a gente, no COTAR, tinha umas equipes, né, que trabalhavam com inteligência e depois, né, as equipes do COTAR na viatura vinham para executar as ações, né? Então, de imediato, meus olhos já brilharam, né? Era a oportunidade de viajar de novo, né? De empunhar um fuzil novamente. E eu encarei esse desafio, né? Então, passei 6 meses ainda trabalhando, né? Inclusive, mesmo com a prótese, troquei tiro novamente, né? Aprendi fuzil, aprendi drogas, munições, prendi bandido, né? Mesmo, né, usando, eu me lembro até hoje que um dos bandidos, ele até disse, mas aquele bicho ali que o perna de ferro ali parece o ciborgue, tal, não sei o quê.
Aí eu. Douglas, eu não sabia dessa parte aí, eu não A sabia. gente Sério mesmo? trabalhou. Eu trabalhei ainda 6 meses, né, na frente do reservado, né, do Cotar, e viajando, né, como se fosse um policial, só que apaisando mesmo, né, trabalhando em viatura descaracterizada, né, então a gente viajava de Juazeiro a Fortaleza, né, cumprindo as missões, fazendo levantamentos, né, copiando algumas residências de alguns criminosos, tudo isso a gente fazia no Cotar e dava suporte na hora das operações, né? Então, e trabalhei, né, sou muito grato, né, ao Major por ter me cedido essa oportunidade novamente. Só que no decorrer da minha carreira aconteceu a paralisação da polícia, né? Foi aí então que eu não me vi numa situação confortável, né, de deixar meus colegas naquela situação. Eles estavam em um batalhão, né, em uma companhia, né, lá em Fortaleza, aquartelados, e eu resolvi, né, vestir a camisa. Né, eu fui, participei, foi o primeiro dia, inclusive, né, peguei no microfone, né, e assim, fui só apenas contar a minha história, né, o que o Estado fez comigo, né, para a sociedade saber os motivos que estava levando ao policial militar a ir ao extremo, que era paralisar suas atividades. Sabemos que a Constituição não permite. Isso. A gente sabe que é vedado ao militar fazer esse tipo de manifestação, né? Só que quando o militar resolve fazer isso é porque, infelizmente, está insuportável a situação. Né? Como é que um militar vai parar suas atividades sabendo que pode ser expulso? É porque realmente a situação estava insuportável. Né? Então a gente se viu, né, na obrigação mesmo, até como forma de gratidão a tudo que os meus colegas me fizeram, né, a participar, a aderir daquele movimento. E foi isso que eu fiz, e já de imediato a gente já foi logo que transferido. Né? Foi daí para frente que eu resolvi que a polícia, para mim, já bastava, né? Já fiz o que eu tinha de fazer dentro da polícia, já dei o meu melhor, já dei meu sangue, né, literalmente, e era dali para frente eu já não tinha mais minha perspectiva dentro da polícia. Né? Então, por medo mesmo da própria perseguição do governo, eu optei por trilhar o caminho da política. E como foi esse primeiro contato com a política? Como é que se deu? Como é que... O primeiro convite, por exemplo? Assim, eu conversando com a família mesmo, né? Eu sempre gostei da política. Eu não imaginava era sendo um político, Você né? tem Mas familiares eu da sempre, política? eu sempre fui um crítico, né, da política aqui no município de Itapajé. Eu sempre critiquei, tanto é que tem ex-prefeitos que me processaram por conta disso. Até hoje eu respondo processo. Mas assim, eu nunca fui de ficar em cima do muro, né? Eu sempre escolhi um lado para ficar e sempre, né, bati, critiquei e continuo criticando o que eu acho que não é o correto, né? Então, assim, me veio nessa vontade após esse episódio, né, da paralisação da polícia. Né? Então eu resolvi, não, eu vou trilhar por esse caminho aqui porque esse aqui para mim já se fechou, né? Já deu o que tinha de dar, então agora eu vou ajudar as pessoas de outra maneira. Né? E a política, assim, ela ajuda muito as pessoas quando ela é aplicada da maneira que é para ser a política. Né? Então eu vi ali uma maneira, né, de ajudar meu povo, de ajudar minha cidade, né, a crescer e, assim, é difícil, né? Não é fácil. Ser vereador em Itapajé não é fácil. A população, ela não procura o prefeito. A primeira pessoa que ela procura é o vereador, né? A primeira pessoa que ela lembra é do vereador que votou. Então mas graças a Deus que as pessoas se lembram de mim, né? Sinal de que confiam no meu trabalho. Mas falando em trabalho na Câmara, é um pouco complicado. É muito complicado porque às vezes, né, é uma grande maioria contra uma pequena minoria ali que acaba que não deixando que os trabalhos corram da maneira que a população quer que corram. Justamente, aí você fica você e mais um ou dois na oposição fazendo a parte de vocês, fiscalizando, denunciando, correndo atrás, e a outra imensa maioria trabalhando contra. Infelizmente, né? A gente faz o que pode, né? A gente entra no Ministério Público quando tem que entrar, a gente vai lá na tribuna da Câmara e critica quando tem que criticar,
pede solução de problemas, né? A gente coloca requerimento, faz ofício, mas infelizmente a política em Itapajé é um pouco difícil, né? A gente não tem nenhum requerimento respondido pela gestão, a gente faz ofício, não respondem, a gente pede informação de licitações, não dão, e assim fica difícil. Daí, então a gente às vezes tem que recorrer para o Ministério Público, mas a demanda do Ministério Público é muito grande, né, em Itapajé, e acaba aqui, né, demorando as coisas acontecerem. E como é que foi a tua campanha? Como é que tu viu? Como é que tu analisa a campanha? Tu foi acolhido da forma que tu achava? Era a tua perspectiva de campanha? A perspectiva de votação não foi atingida, na verdade, né? Na verdade, não fui eu que fiz essa perspectiva, e sim as pessoas em si, né? Que chegava para mim e disse, Douglas, tu vai tirar tantos votos, pode ter certeza, tal. Mas assim, eu sempre tive os pés no chão, né? Sempre me mantive os pés no chão. E eu vi a dificuldade, eu era muito bem recebido, graças a Deus, ninguém fechou uma porta para mim, todas as casas que a gente visitou, as pessoas conversavam, ouviam, ofereciam um café, ofereciam uma água, daí assim, a gente foi muito bem recebido durante as casas, coisas que infelizmente eu não vi outros candidatos serem bem recebidos. Quando a gente se juntava na comitiva da prefeita, né, para rodar o bairro Esmerino Gomes, por exemplo, né, eu via os vereadores com ela, né, que estava lá levando porta na cara, que dizia que, né, nunca mais votava nele, entendeu? E a gente, graças a Deus, né, nessas mesmas casas a gente era bem atendido, né, porque a gente era renovação, era a primeira eleição da gente, né, uma nova visão política, então a gente foi muito bem recebido e é graças a isso assim, que eu não me rendo a maneira de fazer política em Itapajé. Eu sempre estou me mantendo ali, tendo as minhas convicções, não deixando que nada mude as minhas convicções. E quando eu cobro uma coisa é porque eu acho que é o certo, que é o melhor para a população. E há até uma dúvida, Douglas. Eu sei que é uma situação bem complicada. Você esteve do lado da prefeita na campanha, lado a lado, correu atrás de voto e tudo mais. Mas logo após, quando o início do governo, você não ficou do lado. O que foi que houve ali naquele momento? Teve muito desgaste internamente na campanha. Né? A gente já percebeu a gente sendo colocado de lado. Né? Todos os itapajenses que moram aqui têm acesso às redes sociais, sabem que o grupo que não era político na época que colocou o nome da prefeita à disposição foi o nosso grupo, que na época era só jovens, adolescentes, Sim. Né, que queriam ver uma política de renovação dentro da cidade, uma política diferente. Né? Então, foi esse grupo que colocou o nome da prefeita em evidência. Né? Então, no decorrer da campanha a gente viu que a gente estava sendo deixado de lado, né? E o que assim... quando eu falo deixar de lado, não é porque a gente queria alguma coisa, né? Era porque, infelizmente, até em reuniões, eu nunca pedi nem 10 centavos para colocar gasolina no meu carro durante a campanha, né? Vale ressaltar isso. Mas o que a gente queria era participar, era ter um planejamento e participar dos planejamentos, participar das reuniões de estratégia de campanha. Então, tudo isso a gente estava deixando de lado, em detrimento de outras lideranças políticas que vieram apoiar a campanha dela. Entendo. Então foi isso que foi iniciando o desgaste, né, entre nós, e agora iniciando a gestão realmente é por conta, né, da má gestão que a gente vê dentro do município. Beleza. Inclusive, aquele negócio da campanha política, vocês criaram um movimento, evidenciaram um nome, e na hora de começar a tecer os acordos políticos, bandear o movimento um outro caminho. Alguns do meu próprio grupo, quando viu, né, o envolvimento dela com o PT, um exemplo, um PT aqui de Itapajé, né, o meu movimento já enfraqueceu, né, já saiu, já resolveu que não iria mais apoiar. Então, assim, né, foi sucessivos apoios, né? E a gente não era contra a questão do apoio, né? Só que bons apoios sempre é bem-vindo, mas apoios de raposas velhas da política de Itapajé, ao nosso ver, não era bem-vindo porque a gente queria fazer uma campanha bonita. Né? E ao meu ver, a prefeita não precisava de tantos apoios, ela precisava de alguns apoios de estratégia para ganhar a campanha, só isso. Falando em relação a raposas velhas, né, esses políticos já antigos,
Na sua visão, Douglas, nesse último pleito municipal, a gente sabe que teve renovações, né, com novos parlamentares na Câmara Municipal, mas você acha que deveria ter mais? Você esperaria mais, uma inovação maior? Fica, assim, para a população fica até a gente, o nosso grupo cobrou muita renovação, né? Nós passamos 2 anos, né, colocando na cabeça das pessoas que os itapajenses precisava mudar, precisava renovar a Câmara Municipal de Itapajé. E, infelizmente, eu vejo esse discurso até que é um pouco complicado para se fazer nas próximas eleições. Por quê? É porque a gente teve quase que 50% de renovação dentro da Câmara, mas a Câmara continua do mesmo jeito. Infelizmente, vários políticos, quando chegam lá, que vê uma sombra, vê uma capacidade de se dar bem, né, de tirar o dinheiro que gastou na campanha, debanda para o lado da prefeita. É isso que está acontecendo em Itapajé. E isso acaba até prejudicando quem pensa diferente, quem quer realmente uma política diferente dentro do município, porque passa a ser até algo que a população possa até criar uma repulsa quando você falar a palavra mudança, quando você falar a palavra renovação. Aí vão dizer, a Câmara renovou 50%, cadê a renovação? O que foi que aconteceu? A maioria procuraram uma sombra para ficar. Né? Infelizmente, aderiram ao sistema. É o toma lá da cá. Infelizmente. Douglas, considerando a votação que você tirou na campanha para vereador, agora você coloca o seu nome à disposição para deputado. Como é que você vê esse embate? Porque vai ser uma luta. Realmente não é fácil, né? Como a gente até falou, realmente é um desafio, né? Talvez o maior desafio da minha vida, falando em política. Né? Também nunca imaginei colocar meu nome à disposição, mas assim, foi um convite que o capitão Wagner me chamou e perguntou se eu teria, né, disposição em disputar. Eu falei, capitão, eu tenho vontade, eu tenho coragem, né, e vou para frente. Agora eu preciso pensar, né? Preciso conversar com a família, com os amigos que entendem de política, né? Para que a gente possa analisar esse caso. Então, conversa vai e vem, a gente resolveu colocar o nome, né? Como pré-candidato a deputado estadual. E assim, a gente vê uma bandeira, né? A gente vê duas bandeiras, né? O desenvolvimento do município em caso de uma vitória, né? Porque a partir daí a gente realmente pode ajudar o município. Como vereador, a gente é muito amarrado porque a gente se atém mais às críticas, né, a pedir soluções para problemas. Mas como deputado, a gente pode solucionar alguns problemas, né, da cidade. Se a gente vai, um exemplo, lá no Desterro, né, localidade de Soledade, lá a população há anos que pede um calçamento, porque no inverno ninguém passa, né, nem um carro que pega os alunos na escola passa. Então, ao invés da gente ir lá e apenas só criticar, a gente pode ir e dizer, olha, está aqui 300 mil, está aqui 200 mil, né, para uma emenda parlamentar, para a prefeitura fazer a pavimentação dessa localidade. Né? Então, a gente pode, né, junto com o governador, né, pedir para se construa galpões dentro do município, para gerar empregos, né, como Irauçuba vem fazendo, como o Mirim vem fazendo. Só aqui em Itapajé que, infelizmente, a gente não vê. Mas é preciso que tenha alguém que tenha interesse. Né? A partir do momento, se tem um deputado da terra, não tem por que o deputado pegar e não conseguir investimentos para o município. Sim, sim. Né? Seria até uma covardia de um deputado eleito, com a maioria dos votos dentro de Itapajé, não olhar para o município. É querer apenas uma eleição. Exatamente. Você como parlamentar, como é que você vê essa situação? A gente vê as cidades vizinhas, algumas delas adquirindo algumas coisas importantes para os municípios vizinhos, claro, como você citou, Mirim e Irauçuba. Por que o nosso Itapajé tem essa dificuldade de conseguir? Eu creio assim que a maioria dos políticos, principalmente políticos já ultrapassados, políticos, né, vou denominar entre as raposas velhas, ela
não quer ver assim a população liberta, né? Ela não quer ver a população correndo atrás das suas próprias conquistas. Ela, infelizmente, a maioria dos políticos querem ver a população bater na sua porta, né? Pedindo uma cesta básica, pedindo um medicamento, pedindo um exame de saúde. Infelizmente, né, é isso que eles pensam. A partir do momento que você começa a gerar emprego dentro do município, né, que você começa a desenvolver a cidade, né, porque assim, se você gera 500 empregos dentro do município, é mais de 700 mil reais que vai circular dentro da cidade. Por baixo, 500 mil. Por baixo, vamos supor, cada um ganha 1.000, né? 500 mil. Isso. O comércio vai ter que contratar mais as lojas de roupa, Isso. o supermercado, né? As empresas de aluguel, de imóveis, né? Tudo isso, né, vai movimentar a economia, é uma engrenagem. Né? E a partir do momento que você deixa o povo, né, cuidando dos seus próprios problemas, né? Independente, né? Independente, eles não vão mais procurar o político. Exatamente. Né? Não tem por que procurar mais o político. Né? Então eu vejo muito esse lado. Porque aqui eu conheço o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do município, dessa gestão, e o cara disse para mim, Douglas, a gente perdeu mais de 2.000 empregos. Já vieram mais, né, juntando os empregos das empresas que vieram atrás de se instalar no município, dá mais de 2.000 empregos. Então, por que é que o município, nada contra a reforma do mercado, nada contra, tem que reformar o mercado, tem que reformar. Mas uma pergunta, por que é que esse deputado que destinou 2 milhões de reais para reformar o mercado, por que é que ele não destinou 1 milhão para fazer 2 galpões? Porque não é prioridade. Sim. Gerar emprego não é prioridade, infelizmente. Verdade, tem que concordar com isso. E aquela história do um emprego gerado gera outros 5 indiretos. Exatamente. É uma cadeia, né? Sim. Uma cadeia de colaboração. Você vai fazendo, se gera R$1.000 aqui de emprego e o pessoal vai gerar outros empregos para poder absorver esses R$1.000 aqui gerados. Douglas, 2 perguntas polêmicas. Vamos com calma. Vamos para a primeira. Certo? O Douglas hoje é pré-candidato a deputado estadual, certo? E ao executivo municipal, você tem pretensão? Meu irmão, como eu falei anteriormente, eu sempre tive os pés no chão, né? Lógico que como eu falei também lá atrás, eu sempre dou um passo olhando para frente, né? Quando tem que recuar, eu também recuo. Sim. Mas se for da vontade de Deus, né, isso vai depender muito do cenário político que vai estar o município, né? Mas se for da vontade de Deus, se o povo estiver pedindo, a gente não tem por que colocar o nosso nome, né, como um candidato a prefeito de Itapajé. Mas é uma coisa de cada vez, a gente vai trabalhando aqui como vereador, né? Se Deus abençoar a gente ser eleito como deputado, vamos continuar trabalhando pelo município, porque a minha maior missão é o quê? É fortalecer o meu município. Né? Lógico que, além disso, a gente vai trabalhar por uma segurança pública de qualidade. Eu vou trabalhar também, né, levantando essa bandeira da segurança, né, porque eu tenho muitos colegas que com certeza vão me apoiar nessa empreitada, né, por me conhecer, por saber do meu valor, saber do meu histórico dentro da polícia, dentro da segurança pública. Né? Então a gente espera, né, também obter esse apoio da categoria da polícia. Legal. Eu queria fazer uma pergunta também, meio que polêmica, mas dentro da sua área de conhecimento. A segurança pública foi falha nos últimos governos, isso é evidente, a gente não tem sensação de segurança atualmente, mesmo os policiais fazendo o máximo que podem com a estrutura que tem, a gente não se sente seguro, isso é fato. Você tendo a capacidade, a possibilidade de solucionar, o que você faria? O que é que você tem em mente que solucionaria essa situação? É um conjunto, né, de ações. Né? Não adianta dizer só fortalecer a polícia. Não, já foi provado, né, o governo anterior e o governo atual já fizeram muitos concursos para a polícia e já foi provado que não é só polícia militar. Não é só investir no raio, não é só investir em farda, não é só investir em viatura. A gente tem que trabalhar o quê? Com inteligência. É como uma doença. Às vezes você vai no hospital ali, você está sentindo uma dor muito forte na sua barriga. Né? E o médico vai lá e apenas passa um Buscopan para você tomar. Mas ele não investiga a raiz do problema que está causando a dor.
Então a gente precisa, né, localizar onde é que está o problema. E o problema está onde? Está nas facções criminosas, está no narcotráfico. Me pergunte quando foi que a Polícia Civil prendeu o líder de uma facção criminosa no Ceará? Há muito tempo a gente não vê isso. Há muito tempo a gente não vê. Então a gente tem que investir também na inteligência da polícia, né, da Polícia Civil, né, nas inteligências que tem dentro da Polícia Militar também, para que a gente possa combater o crime na sua raiz. Né? A gente tem que combater na raiz. É prendendo os líderes da facção A, da facção B, só isso aí vai enfraquecer o crime. E o que? Transfere para um presídio federal, não deixa dentro do Ceará. Transfere e não deixa que esse preso tenha acesso, né, a celular ou a qualquer tipo de informação. Porque a maioria dos crimes partem dentro da cadeia. A maioria dos crimes. A organização do crime todo dentro da cadeia. Infelizmente. Douglas, recentemente o governo do estado contratou policiais, fez concurso para policiais civis, a parte de burocracia da polícia, né? Isso contribui de alguma forma para a boa execução do trabalho? Tem que investir, como eu falei, na inteligência. Só que a gente tem que dar a esses policiais, né, respaldo para trabalhar. Não adianta, a gente tem que colocar um chefe do departamento da Polícia Civil, né, que não tenha rapreço com política, que não tenha rapreço com nenhuma organização criminosa, porque senão o trabalho não anda. Né? Olha o que é que a gente vê no Ceará. As facções mandando, desmandando, mas a gente não vê nenhum líder sendo preso. Então é por quê? É porque os policiais não têm respaldo. Eu garanto que toda a Polícia Civil sabe onde é que está, cada um. Mas não tem respaldo, né, para aplicar a lei, para prender, para transferir, porque eu não vou nem falar aqui o que é que eu acho a respeito do governo. Mas uma coisa eu falo, o governo ele é omisso em relação às facções criminosas. Né, se você for olhar aqui, a votação que teve ontem lá na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, né, você vai ver como é o Ceará. A Câmara dos Deputados ontem votou o projeto de lei para acabar com as saidinhas temporárias de presos da cadeia, das prisões em todo o Brasil. Adivinha como foi que votou os deputados? Né, que são todos da base do governo aqui, PT, PDT, votaram todos contra o projeto e, literalmente, a favor dos bandidos. Por aí você tira, né, por aí você tira que o governo está atolado, literalmente, com o crime. Né? Uma vez que tem uma votação dessa, que você tem a oportunidade de dizer, não sou favorável ao crime, eu sou a favor do cidadão. Aí você vota contra o cidadão e a favor do crime, porque a maioria desses presos que saem, boa parte sai, cometem delitos e às vezes nem volta mais para a cadeia. Certo. Douglas, em relação ao judiciário, a gente sabe que o crime acontece, a polícia apreende, leva para o procedimento, realiza o procedimento, passa 1, 2, 3 meses na prisão, volta para a sociedade. O judiciário tem a parcela de culpa nele, né, nesse procedimento? Eu vejo que, infelizmente, as nossas leis elas deixam muita brecha. Né? Agora, recentemente, aqui em Tapajé é um exemplo. Vou citar o exemplo de mais de 200 criminosos que agora todos fazem parte de facções criminosas que vão ser libertos agora nos próximos dias, porque constatou-se, né, os advogados acharam uma brecha e esses 200 e poucos presos, líderes de facções, líderes não, né, que fazem parte de facções criminosas, vão ser soltos agora. Mas é porque a nossa lei deixa muita brecha. Né? Ontem o Raio pegou um menor aqui com mais de 1 quilo de droga. O menor foi solto. Eu já vi policial do Raio sair depois da delegacia, depois do próprio bandido. Né? O bandido saiu primeiro na audiência de custódia. Então, tudo isso o crime vai vendo assim, olha, ser criminoso hoje no Brasil é lucrativo. E não tem punição. A sensação de impunidade é tremenda, é extrema mesmo. Então, os bandidos pintam e bordam na certeza de que, no final, vai dar tudo certo. Exatamente. E dentro dessa atuação da Polícia Militar, você falou que um conjunto de ações, né? Você falava da questão da valorização
É o primeiro ponto, inclusive já até tem, de certa forma, tem a estrutura, a viatura, essa questão, mas a Polícia Militar, o que ela precisa para ser mais efetiva hoje? A Polícia Militar, desde o governo do Cid, né, criou-se uma controladoria de disciplina, né, a CGD. Infelizmente, a CGD ela é o terror dos bons policiais, né, porque ela só pune bons policiais. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu, depois de perder uma perna, depois de ter quase que morrido, eu fui chamado 2 vezes na controladoria, né, para responder, para eles verem se realmente aconteceu, ou se realmente eu acho que se eu perdi a perna mesmo, eu não sei. Eu sei que eu já fui chamado 2 vezes na controladoria. Aí eles fazem cada pergunta assim, tipo assim, a casca de banana para você escorregar, para saber se você está mentindo, se não está mentindo, se a equipe está mentindo ou não. E assim, o que me deixa mais chateado com a controladoria, tem que ter, tem que ter. A gente tem mal policial? Tem, a minoria, pequena minoria, mas tem. Mas que infelizmente essa pequena minoria não é punida. A gente tem policial aqui envolvido com tudo que você imagina. Mas esses policiais conseguem se aposentar dentro da polícia. Enquanto o policial militar que entra em confronto com o bandido, que tem a ação, né, e a ação letal na hora do confronto e acaba matando um bandido, aquele policial é afastado. Teve vários policiais do raio lá em Aracati que foram afastados. Toda a equipe do raio foi afastada porque entrou em confronto com um bandido e matou um bandido. Aí o que é que a controladoria faz de imediato? Afasta o policial, tira o policial da rua. Isso desmotiva. Né? A polícia militar ela é completamente desmotivada. Como é que funciona esse processo de afastamento? Ele é administrativo? Como é que é isso? Ele é administrativo. Né? A CGD, né, ela afasta o policial, a polícia militar publica em boletim e o policial afastado fica só no setor administrativo da polícia, trabalhando internamente. Mas isso tem um período ou é por tempo determinado? É até a conclusão do processo. Legal. Interessante. É isso? Eu tenho outras dúvidas agora a nível estadual e nacional. Você já citou que é um apoiador do capitão e ele lhe convidou para vou colocar o seu nome a deputado. E a nível nacional, como é que está esse seu entendimento da conjuntura política da federação e do nosso governo? Olha, vai ser uma campanha muito polarizada, né? Uma campanha mais ainda, né? Uma campanha bem difícil, né? Vai ser... Mas, assim, a gente acredita que o povo vai saber analisar. Né? Eu não nego para ninguém, eu voto em Bolsonaro desde o início. Inclusive, até ganhei uma medalha dele, né, em 2018, né, na época que eu perdi a perna, e eu fui para um evento onde ele nem candidato era ainda. Né? Mas, assim, vai ser uma campanha muito dura, né, a nível nacional e a nível também estadual. Aqui, tá tudo bem pegado, né? Tá pegado. A gente viu pesquisas hoje, né? Sim, também já acompanhei. a nível estadual. Então, isso já acende assim, uma luz amarela de atenção e tudo, porque no final todos podem se unir. Né? Infelizmente, é dessa maneira que é feita a política aqui no estado. Mas eu digo uma coisa, não é difícil o eleitor votar nessa eleição aqui para governo do estado. É só você parar para pensar, você lembrar, né, de que de um lado a gente tem um candidato que está prometendo acabar com as facções criminosas e diminuir a violência que assusta, né, a nossa população. Hoje, um filho não pode sair para comer uma pizza, né, fora de casa, porque as mães já ficam pedindo a Deus, ficam orando, ficam rezando, pedindo a Deus que traga seu filho com vida para dentro de casa novamente, devido a tanta violência que existe. Hoje você não pode descer uma serra à noite, ou de dia mesmo, que você corre o risco de ter a sua motinha tomada por assaltante e ser ainda humilhado, né, e às vezes até morto, né, nas mãos de um bandido. Então, a gente tem um lado que está se comprometendo, né, em acabar com as facções, né, em diminuir essa violência que tem no estado, e de outro lado a gente tem um grupo político que passaram anos e anos no poder, 16 anos, e a violência só vem aumentando no nosso estado. Né? Então, assim, ou você tenta mudar,
né, ou você vota na tentativa de mudar o governo do estado para ver se as coisas melhoram em relação à saúde e à violência, ou então a gente levanta as mãos para o crime mesmo e diz, não, eu me rendo, então deixa continuar do jeito que está. Eu me vejo na situação de um eleitor que estou indeciso. Não sei quem votar, tem 3 candidatos, 2 a gente são muito parecidos, o outro já destoa, e eu imagino que eu tenho tendência a votar no capitão. Por quê? Qual é o indício de que eu vou ter que o capitão vai conseguir o que esses aqui não conseguiram? Olha, o capitão, ele não tem medo de falar a verdade, né? A realidade que o nosso povo está passando. Enquanto o outro lado, né, eles tentam mascarar a situação que nós estamos vivendo. O capitão Wagner está se comprometendo o capitão Wagner está se comprometendo, né, na relação da questão da saúde, né, em ajeitar a saúde, né, do nosso estado, que infelizmente, a gente vive aqui no Hospital Municipal de Itapajé. Vou citar um exemplo. Né, hoje a gente não tem ambulância disponível do SAMU. Às vezes, eu já tive com pacientes lá no hospital entubados, né, precisando ser socorridos pelo SAMU para Fortaleza, e o paciente chegar às 5 da tarde no hospital, ser entubado e só sair no outro dia, meio-dia, porque não tinha uma viatura do SAMU. Aí eu pergunto, que candidato é esse, né, que diz que é pela saúde, que passou a pandemia inteira dizendo que é pela saúde da população, que fechava comércio porque era a favor da saúde da população e deixa a população morrer assim por falta de uma ambulância. E não é só aqui em Itapajé, é no estado inteiro está ocorrendo essa mesma situação. Então o capitão está prometendo fazer diferente na saúde, o capitão está prometendo fazer diferente na segurança pública, que eu acho que é um dos principais gargalos, né, que é o calcanhar de Aquiles dessa gestão atual. Principalmente, né? Principalmente. E a gente vê o outro grupo não tem propostas, né, em relação à segurança pública. Que propostas eles podem nos dar em relação à segurança? Né, se eles já estiveram no poder 16 anos, a gente tem que reconhecer algumas coisas, né, que nem, por exemplo, a questão da educação. A questão da educação, realmente, eu não tenho uma crítica a se fazer ao governo do estado, mas não é só de educação que se faz um governo. Então a gente precisa de saúde de qualidade, a gente precisa de uma segurança pública de qualidade e geração de emprego, que é o que mais o capitão vem batendo. Você pode até ver, não, o capitão é da polícia, mas o capitão, no discurso dele, fala mais da geração de emprego do que da própria segurança, porque ele vê o emprego como uma válvula de escape para o crime não captar aquele jovem para o mundo do crime. Então o capitão ele olha muito para essa questão. Né? Eu vou gerar emprego aqui, eu vou dar oportunidade para o jovem se capacitar, né? E ter uma oportunidade na vida antes que a facção venha e capte aquele jovem ali e leve para o mundo do crime, né? Prometendo dinheiro fácil, prometendo mundos infutos para aquele jovem. Então, assim, o capitão ele tem esse diferencial. Né? O outro, o time que está aí hoje, né, no governo do estado, felizmente tiveram 16 anos. Né? E sempre disseram que a educação é a salvação, mas já estão com 16 anos e a gente só vê a violência aumentar. Então não é só educação, é combate, é a geração de emprego, tem as causas sociais também que devem ser exploradas por um governo. Como é que você vê a federalização das polícias? Eu acho que é algo utópico. Eu acho que não flui. Não flui. Eu creio que nenhum governo quer, né, que isso ocorra. Quem está à frente do governo não aceita que isso ocorra. Eu acho muito difícil isso acontecer. Entendo. Até porque eu já tinha visto, eu estive estudando sobre o assunto, porque na minha percepção seria interessante para o trabalho das polícias estarem trabalhando conjunta, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Estadual, e todo mundo trabalhando junto para poder solucionar alguns crimes que é de competência federal, mas que acontece aqui. E que a polícia está diretamente em combate com ele. E aí a Polícia Federal é que deveria ser responsável, mas não é porque o contingente também é reduzido. Isso.
É isso. A gente agradece o nosso convidado. Acho que, Douglas, a gente falou de assuntos pertinentes. Acho que se você quiser, inclusive, Acrescentar mais alguma coisa? acrescentar alguma coisa, posicionar. Porque assim, a gente falou do Estado e do país. Rapaz, tá polarizado, até mais que no Estado, porque no Estado tem três vias, digamos, o capitão contra os outros, e federal é Bolsonaro contra Lula. E por mais que eles tentem uma terceira via, quase que não vai dar certo mesmo. Nessa eleição não tem espaço, né, para a terceira via. Vai ser muito mesmo polarizado. E é como eu falei, uma eleição muito difícil, muito dura para os dois lados. Para os dois lados vai ser uma eleição muito difícil, muito dura, que vai exigir, né, muita articulação, né, política nesse momento. A gente sabe que você tem compromisso em Fortaleza. Agradecer você por ter vindo aqui ao nosso podcast e deixar as portas abertas. Quando tiver uma outra oportunidade, quem sabe futuramente, depois de ser eleito deputado, aí você volte aqui para falar com a gente. Deus abençoe, né? A gente, né, aproveitar aqui esse espaço, deixar uma mensagem para os itapajeenses, né, em especial, em relação à nossa pré-candidatura a deputado. A gente tem uma necessidade muito grande da nossa terra de ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado, né, para que olhe com carinho para o município. E você pergunta, é possível? É possível. Né? Nossa Itapajé ele tem cerca de 37 mil pessoas aptas a votarem na próxima eleição. Nessa eleição, aliás. Então, Itapajé ele tem essa chance, né? Basta, né, a gente acreditar, crer, né, e dar essa oportunidade, esse voto de confiança. Garanta a cada um de vocês que a gente vai sim olhar para o município. Não tem porquê a gente, como itapajense, filho da terra, virar as costas, né, para o município. Isso a gente vem provando como vereador aqui em Itapajé, né, que não sou vereador de me esconder, não sou vereador, né, de ficar em cima do muro. Sempre escolho um lado. E graças a Deus que eu sempre estou escolhendo o lado do povo, né, olhando pelas dores do povo, as causas, né, que vem afligindo, né, a população itapajéense, o povo de Itapajé, e dizer, né, que a gente é pré-candidato e é possível, né, Itapajé tem essa grande chance de ter um candidato da terra e analise, né, peço para que cada um analise, né, que ao invés de dar um voto para quem vem de fora às vezes, né, que é apadrinhado de uma liderança A, de uma liderança B, e que viram as costas durante os 4 anos para o município e nunca mais aparece, trazendo nenhuma benfeitoria para o município, que dê a chance para o itapajense mostrar o seu serviço lá na Assembleia, daí trazer melhorias, né, que o nosso Itapajé merece. Beleza. Para finalizar, como é que você analisa o seu mandato até agora? Olha, eu analiso um mandato bom, né? Graças a Deus a gente tem, né, batalhado, a gente tem feito o que é possível dentro do nosso cargo, né, de vereador, às vezes até ultrapassando isso, às vezes como ser humano mesmo a gente tem ajudado o povo, né, por questões mesmo humanas mesmo e não políticas, né, mas como vereador a gente vem fiscalizando, vem legislando, né, vem apresentando propostas à prefeita, a gente vem fazendo requerimento, né, sempre que a população, né, me procura, a gente vem, né, fazendo, a gente vem pedindo à prefeita, né, que intervenha em algumas situações do município, como às vezes uma pavimentação de uma rua, né, como às vezes a falta de medicamentos dentro de um hospital municipal. Então tudo isso a gente vem fazendo, né? A gente vem fiscalizando, ao mesmo tempo a gente vem propondo ideias para a prefeita, mas cabe a ela, né, infelizmente, a gente não vê, né, essas propostas sendo feitas, né? Então ela faz bem da maneira que ela quer, por ser do executivo, né? E que realmente cabe a ela executar as obras que o município precisa, né? Consertar algumas áreas, como as áreas da saúde, da educação, né? Da infraestrutura que o município precisa. Mas, como vereador, a gente vem fazendo a nossa parte. De 0 a 10, qual é a nota da gestão municipal? 4. Você foi muito gentil. 4. Foi. Pronto. 4. Né, tem uma coisa que a gestão ela vem acertando na educação. Isso a gente não tem, né, lógico que ainda falta muito ainda, mas, né, de secretário a gente tem que dar os parabéns, né, para a secretária Carmen. Apesar de que a gente tem que consertar algumas coisas na educação, como a merenda escolar, a questão dos transportes,
né, que infelizmente ainda não está deixando a desejar, mas em alguns setores, como a questão, né, das reformas de escolas e creches, a gente vem vendo o que está acontecendo. Já na saúde, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa, né? A nota tem que ser 0 mesmo, porque a saúde do município está um descaso. E o desenvolvimento econômico, eu acho que isso nem existe, né? Não existe, né? Infelizmente, trocou-se um secretário, né, de desenvolvimento econômico, mas continua a mesma coisa. Tá ok. Agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento a você por ter vindo, por fazer parte desse momento maravilhoso, desse bate-papo gostoso. A gente esclareceu até umas dúvidas que a população tem sobre você e agradecer de novo por estar aqui, pela sua presença. Eu que agradeço, viu, a você, Lindenberg, meu amigo Max, Bastante boa. a todos que fazem... O Jacob Mesquita, né, que é o idealizador do... a todos que fazem o Mix Podcast, né, meu amigo Jacob, Marcos Paulo aí. Marcos Paulo aqui, né, Marcos Paulo? Está aí só na produção. Então, um abraço a todos, né, agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui hoje. Douglas, Beleza. Show de bola. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu, meu irmão. Aproveitar para finalizar nosso programa, nosso podcast, falando do nosso patrocinador, tá? Realize Mob. Que você que está em casa, está pensando em alugar, vender, financiar um imóvel, casa, um ponto comercial, procura a Realize Mob, porque a Realize Mob tem uma equipe toda capacitada para poder lhe orientar da melhor forma possível. A Realize Mob conta também com a parceira dela, Realiza Multimix, que é um empreendimento voltado para o ramo de eletrônicos, onde você vai ter variedade de eletrônicos aqui na Realiza Multimix, e ambas ficam localizadas na Rua Fausto Pinheiro, número 778, no centro de Itapajé. Vila Acústica Pub, que é a nossa parceira também, está conosco. Daniel, abraço, obrigado pela parceria. A Uniaselv também, que tem uma gama de cursos para você que quer se capacitar, se profissionalizar e ser bem sucedido na sua vida profissional. Então procura a Uniaselv que você vai ter uma gama de cursos para você. A gente fica por aqui, aproveita até a próxima edição. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.